Olá, hoje nós vamos falar do capítulo 6, né, da segunda parte da obra Paulo e Estevão. A gente vai ver então a segunda viagem de Paulo em companhia de Silas, né? Muito do que está descrito aqui também está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e 17, de forma mais resumida, né? Então a gente vai ver eles visitando uma série de cidades, começando por Tarso, né, que é uma cidade, a cidade natal de Paulo. Mas vendo em várias cidades que eles já tinham, né, pregado o evangelho, as igrejas crescendo, frutificando, né, é algo muito bom para eles. Principalmente ali na região de Timóteo, né, o trabalho que Timóteo fez é um trabalho grandioso. E Timóteo passa a integrar o grupo por uma questão de família. E é nesse momento, né, que Paulo tem um sonho também, ele escuta uma voz que ele atribui a Jesus, mas na verdade é Estevão, falando para ele, onde que eles tinham que ir. Só que eles não têm dinheiro para ir para esse lugar, mas eles encontram por acaso com Lucas, né, que trabalha como médico e financia essa viagem. Mas a partir deste momento, Lucas vai integrar o grupo, porque Paulo, conversando com ele, fala: bom, vamos trabalhar pela causa do Cristo diretamente, porque a mãe de Lucas faleceu, né? E ele está sem nenhum vínculo, nenhum compromisso familiar. Então ele passa a integrar o grupo. É muito interessante que em Atos dos Apóstolos é nesse momento que Lucas para de falar no eles e fala no nós, porque ele está lá, né? Ele está participando daquelas cenas. Bom, eles passam por várias cidades, nessas cidades novas há lutas, perseguições, apedrejamentos, mas principalmente em duas cidades, né, a gente tem cenas que trazem muitos aprendizados e reflexões. A primeira cidade é Filipos, né? Bem como está descrito lá em Atos dos Apóstolos, a casa de oração só é frequentada por mulheres, né? Mas Paulo vai lá e faz a pregação, porque naquela época a relação entre homens e mulheres que não se conhecem, né, como tem que ser de um respeito muito grande, normalmente é um respeito com distanciamento, mas Paulo vai lá, faz pregação, faz por um tempo, mas depois ele vai fazer a pregação em praça pública. É quando tem aquela mulher que é médium, né, e que fica fazendo elogios. Ele rapidamente percebe que é um espírito, né, que fala por ela, confirma isso. Conversando com as pessoas para entender quem é aquela moça. Ela é uma médium que tem como a sua mediunidade explorada financeiramente por um casal. Isso, de alguma forma, estrutura as relações de poder ali na cidade. Essa mediunidade daquelas assim que se preocupa, esse espírito, né, que fala por ela, se preocupa com as coisas muito passageiras, com coisas superficiais, respondendo ali, né, sobre o que as pessoas devem ou não devem fazer, né? Então, de alguma forma, para aquele povo, naquele momento, é a voz de Deus, mas na verdade não é bem isso, né? É algo muito mais mesquinho, digamos assim. Bom, mas aí chega um momento, exatamente como está lá em Atos, que Paulo desce, né, da onde ele estava falando, vai falar diretamente com o Espírito, fala com ele com bastante firmeza, fala, né, em nome de Jesus, para de provocar confusão, porque aquele elogio exagerado, ele não é, né, sintonizado com as mensagens do mundo superior, né? E Paulo percebeu isso muito rapidamente, Silas não. Então aqui tem um diálogo super interessante de Paulo com Silas, porque Silas não entende, ele falou, mas ela não estava falando, né, bem do nosso trabalho? Paulo falou, não, nós não merecemos todo esse elogio, nós estamos falando do evangelho sim, mas trabalhando arduamente contra os nossos próprios defeitos. Olha a consciência de Paulo, né, de si mesmo. Então nós não merecemos isso que ela estava falando, né? Momento que ela fala, eles não são homens, são anjos, né? Enfim, só que aí depois disso, esse espírito se afasta, essa moça perde essa mediunidade rápida, né? E tão superficial. Isso tem uma consequência para a organização da cidade. Eles são perseguidos, são presos, são açoitados, presos, e lá na prisão eles tinham apanhado tanto que eles não estavam conseguindo dormir. Então eles começam a fazer oração bem alto, né? E aí, os homens, né? Uma prisão de homens, os homens ali acompanhando eles com o olhar, aquela oração tão forte que os dois estavam fazendo, que acontece aquilo de as celas serem abertas, né? Agora aqui tem uma fala super legal também de Paulo para eles, né? Quando Paulo percebe o que está acontecendo, ele já rapidamente aproveita, sai e continua a sua pregação. Ele já estava, né,
fazendo uma pregação, porque ele percebeu que estava todo mundo ali prestando atenção, todo mundo ali numa sintonia maior, né? E aí ele fala assim para os presos: olha, aqui, quem se sentir culpado, não sai, não vai embora. Aproveita dessa oportunidade para a sua redenção. Quem se sente inocente diante da sua prisão, aproveita também essa oportunidade para o seu próprio crescimento. Olha a sabedoria de Paulo, né? Ele joga para cada um analisar na sua consciência. Tanto faz se você se sente culpado ou inocente. Por favor, não vá embora, não perca essa oportunidade de sofrimento, de prisão, de restrição, para que a gente possa crescer junto. E as pessoas ficam ali, né? Aí tem aquela cena do carcereiro ver, já fazer um gesto instintivo de se matar, Paulo não deixa, ele também, né, se transforma, se converte, cuida das feridas deles, né? Tem aquela cena dos juízes que querem soltar ele, porque fica todo mundo muito impressionado, né? Mas ele fala, não, que eles venham aqui. Na verdade, Paulo faz isso porque uma das mulheres, chamada Lídia, está construindo uma igreja, construindo assim, né? Organizando uma igreja dentro da casa dela. Então, fazendo isso, dialogando diretamente com os juízes, né? Ele falou do título dele de romano, aproveitando a situação para garantir a segurança da igreja que está sendo fundada ali em Filipos, né? Então, nesse sentido, tanto as cartas para os filipenses quanto a dos tessalonicenses, né, que também é o momento que eles vão depois dessa cidade, é muito interessante da gente ouvir, porque combina com o que eles estão vivendo. Bom, depois de tudo isso, eles estão todos muito cansados, né? Ele acha melhor fazer uma pausa, eles, né, fazendo uma pausa, Silas, Timóteo e Lucas, mas Timóteo tem algumas coisas para resolver, mas Paulo decide ir lá para Atenas. Também está super descrito isso lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Mas o que o Emmanuel traz mais sobre essa situação, que é muito comentado no movimento espírita, né, da ida de Paulo a Atenas, porque é a única cidade que ele vai que ele não consegue fundar a igreja. O que Emmanuel conta mais pra gente é toda a expectativa que Paulo tinha, né, em relação àquele lugar. Porque Paulo foi educado, né, desde muito jovem com grandes mestres que fazem referência à filosofia, à riqueza cultural que é representada e vivida lá em Atenas, mas muito do ponto de vista só racional, do ponto de vista só das exterioridades. Então, eles não entendem. Quando fala de ressurreição, eles dão gargalhada, tratam ele com ironia. E aí, nesse momento, né, depois pensando sobre isso, que Paulo sente falta, né, da raiva, da perseguição dos judeus. Porque a ironia, ela não permite nenhum diálogo, né? Na ironia, nós estamos fechados, né, no sarcasmo, enfim. Então, para ele, é muito decepcionante o que acontece em Atenas, né? Ele tem aquela sacada genial de falar do Deus desconhecido, que existe lá, andando por Atenas. Ele viu, né, um monumento para o Deus desconhecido, falou que, né, que o Deus desconhecido é esse Deus que Jesus nos apresenta, mas isso não é o suficiente para tocar nenhum coração. Ele fica desolado. Porém, depois disso, ele vai encontrar com Timóteo, e Timóteo, vindo de Corinto, fala que encontrou lá Áquila e Prisca. Nós sabemos, né, por Atos dos Apóstolos não vai dar para saber, mas nós sabemos quem são Áquila e Prisca, aquele casal tão querido, tão amoroso, que acolheu, né, ele no seu primeiro momento de trajetória, lá nos seus anos de trabalho no deserto. Mas isso fica para depois. Mas fica aqui também uma reflexão forte, que é, depois de viver coisas muito difíceis, decepcionantes, sempre vem, né, uma situação organizada pelo plano espiritual para acolher o nosso coração, né, maioria das vezes com pessoas muito queridas. Mas a gente fala disso semana que vem. Até mais!